Se inscreva no canal para ficar informado das notícias do futebol. E deixe seu like. Aproveite o vídeo. Futebol brasileiro pode voltar no final de junho, afirma a CBF. Walter Feldman afirma que jogos devem ser com portões fechados. O futebol brasileiro começou a ensaiar uma retomada que, dependendo da curva de casos do novo coronavírus, Covid-19, poderia ocorrer no fim de junho, disse na última terça, 19, a agência de notícias Reuters o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Walter Feldman. Feldman afirmou que o Campeonato Brasileiro pode ter todos os jogos com portões fechados e ser concluído apenas no começo do 2021. Segundo ele, a volta do campeonato alemão, no último fim de semana, deu uma esperança ao futebol mundial e mostrou uma perspectiva animadora. Parar foi necessário e voltar é possível. Esse é o grande aprendizado com o retorno do alemão. A Alemanha é uma ótima sinalização, declarou a Reuters. O campeonato alemão foi a primeira das grandes ligas do mundo a retomar suas atividades, mas com uma série de protocolos e restrições, como jogos com portões fechados, medidas de distanciamento social e testes de atletas e profissionais envolvidos. O protocolo final de saúde da CBF, que será recomendado aos clubes, está em fase de conclusão, mas incluirá, segundo Feldman, medidas como testes permanentes para a Covid-19, distanciamento social, medidas de higiene, transporte em veículos particulares de atletas e jogos com portões fechados. Podemos ter sim apenas jogos com portões fechados. Em países a epidemia vai e volta, tem novas ondas. Aglomerações mesmo só com vacina e controle absoluto, declarou Feldman. Caso não houvesse a pandemia, o Campeonato Brasileiro deveria ter começado este mês. Agora, a perspectiva é que o futebol nacional seja retomado entre o fim de junho e o início de julho. Maio é o período mais dramático da doença e vamos ver as portas que vão se abrir em junho. O aprofundamento da crise, agora, significa que logo em seguida deve vir o abrandamento, declarou. Na última terça, dirigentes de clubes de futebol, incluindo os presidentes do Flamengo e do Vasco, se reuniram em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro para conversar sobre a situação do futebol brasileiro. Bolsonaro posou para fotos, uma delas com a camisa do Flamengo. O futebol brasileiro está parado desde março, quando campeonatos locais e nacionais, como a Copa do Brasil, foram interrompidos por causa das medidas de restrição provocadas pela pandemia. Grandes clubes do Brasil já iniciaram atividades nos últimos dias, após um período de treinos remotos. O ensaio da perspectiva de treinamento é um ensaio para a volta do futebol, afirmou Feldman. Dependendo da curva da doença aqui no país, mais um mês ou um mês e meio após o pico. Maio abre portas, junho abre outras adicionais e não duvido que em junho, com a volta dos treinos, protocolo sustentado e possibilidade de flexibilização das autoridades de saúde, o futebol possa voltar com restrições, afirmou. Normalmente, o Campeonato Brasileiro termina no começo de dezembro, mas, diante do atraso provocado pela pandemia, a competição usará datas perto do Natal e do Ano Novo e pode até só ser concluído em 2021, afirmou. É possível que tenhamos futebol nas datas próximas do Natal e do Ano Novo. Champions League pode retornar em agosto e ser decidida em quadrangular final. Publicação de jornal espanhol coloca 6 de agosto como possível data para retorno. Partidas de quartas de final seriam disputadas em jogo único. A Champions League está cada vez mais próxima de um retorno, mas ela deve ter um formato diferente. Pelo menos é o que garante o jornal espanhol AS. A ideia seria realizar as partidas de oitavas de final que ainda faltam, mas realizar as quartas em jogo único. Depois disso, seria realizado um quadrangular final disputado em Istambul, na Turquia. De acordo com a publicação, a Champions League voltaria no dia 6 de agosto, mas a data ainda precisa ser aprovada pelo Comitê Executivo da organização no próximo dia 17 de junho. Estima-se que as férias sejam empurradas para o mês de setembro, o que impactaria diretamente na temporada 2021 e na Eurocopa que seria realizada em julho de 2021. PSG entra na briga com Real Madrid para ter Haaland, diz jornal espanhol.
Segundo Marca, Paris não deve ficar com Cavani e Icardi na próxima temporada e faz planos a longo prazo sem contar com a renovação de Mbappé. A disputa para saber qual grande clube europeu contratará Erling Haaland começou. O atacante norueguês é capa de um jornal esportivo espanhol novamente, mas desta vez para noticiar o interesse de duas equipes no jogador, Real Madrid e PSG. O diário Marca diz que o clube francês deve fazer uma investida pelo jovem do Borussia Dortmund. O Paris deve ficar sem Cavani e Icardi na próxima temporada. Cruzeiro divulga balanço de 2019 com déficit de 394 milhões. Dívida total é de 803 milhões. Clube Mineiro aumenta em quase R$ milhões a dívida de 2018 e 2019 e vive situação de calamidade financeira. Um déficit de R$ 394,100.974 em 365 dias. Uma dívida acumulada de R$ 803,486.208. Este é o cenário que preocupa o Cruzeiro Esporte Clube. A Raposa, rebaixada ano passado para a Série B, apresentou estes números no seu balanço do exercício de 2019, o último da gestão de Wagner Pires de Sá. O documento foi publicado na noite desta quarta-feira em 2018. O balanço revisto apresentou déficit superior a R$ 73 milhões. A dívida cruzeirense supera os R$ 803 milhões com a seguinte conta: R$ 682,034,508 milhões, passivo circulante, que são dívidas que o Cruzeiro precisa pagar no prazo de um ano, mais R$ 207,269.643, passivo não circulante, que são dívidas que podem ser pagas em um prazo maior que um ano, menos R$ 72,560.830, receita a apropriar circulante, R$ 12,608.455, receitas futuras, e R$ 648,658, caixa e equivalentes. Assim, o valor da dívida chega aos R$ 803,486.208. Queda nas receitas. Em 2019, a receita líquida do Cruzeiro caiu em relação a 2018. No ano passado, o clube arrecadou R$ 280,799.767 contra R$ 329,118.994 da temporada anterior. Em 2019, o Cruzeiro apresentou um ganho de mais de R$ 108 milhões em direitos econômicos, sendo mais de R$ 73 milhões para o mercado interno e mais de R$ 34 milhões para o externo, contra quase R$ 46 milhões em 2018. O Flamengo chega a acordo financeiro com Jesus e encaminha renovação. Após novas discussões, clube e treinador deixam negociação adiantada e ficam por detalhes sobre prazo. O Flamengo e o técnico Jorge Jesus fizeram uma nova rodada de reuniões esta semana e deixaram a renovação de contrato bem encaminhada, na visão de ambas as partes. As últimas discussões aconteceram nesta quarta-feira. O prazo estipulado pelo clube para o acerto final, com a assinatura de contrato, é de 10 dias. Ou seja, até o fim de maio. O vínculo atual vai até 19 de junho. Mas tudo pode se resolver a qualquer momento. Com medo de o retorno do futebol inglês, Kanté é liberado de treino do Chelsea. Segundo os jornais Telegraph e Guardian, jogador francês retornou às atividades junto ao elenco, mas teve o aval de Frank Lampard para treinar em casa nesta quarta-feira. N'Golo Kanté não participou do treino desta quarta-feira do Chelsea. O meio-campo manifestou grandes preocupações com o projeto de retorno do campeonato inglês e teve aval do técnico Frank Lampard para realizar em casa as atividades do segundo dia de treinamentos da equipe após a paralisação. A informação foi divulgada pelos jornais britânicos The Telegraph e The Guardian. Após receber testes negativos para Covid-19, Kanté esteve presente no centro de treinamento do clube normalmente com parte do grupo na última terça-feira. No entanto, o atleta revelou insegurança e medo de uma possível infecção do vírus, mesmo com todos os protocolos sanitários sendo seguidos pelo Chelsea.